E aí, turma, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas sobre os produtos notáveis, tá? Nós vimos o quadrado da soma de dois termos e agora a gente vai para o quadrado da diferença de dois termos. Pessoas, antes de mais nada, eu quero esclarecer a questão da similaridade que a gente vai ter com o quadrado da soma. Praticamente a gente vai fazer a mesma coisa. No entanto, o que vai diferenciar é esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, tá? Esse sinalzinho aqui, tá? E esse daqui, beleza? É o que vai diferenciar da nossa soma de dois termos. Aí, pessoas, vocês vão ter que tomar um cuidado também extra, por quê? Porque a gente vai utilizar muito aqui o jogo de sinais, beleza? Da multiplicação. Vamos lá, vou colocar aqui do lado para vocês lembrarem o jogo dos sinais, tá? Vou até colocar. Jogo de sinais. Beleza. Aí vou botar aqui na multiplicação, tá? Multiplicação e divisão. Pronto, divisão. Tá? Isso aqui para a gente não esquecer. Beleza? Então vamos lá. O jogo de sinais, pessoas. A gente sempre vai ter 4 possibilidades. Então vamos lá. Primeira possibilidade. Positivo com positivo. Segunda, positivo com negativo, negativo com positivo e negativo com negativo. Beleza? Tá? Lembrando, pessoas, eu vou botar aqui o sinal de divisão ou multiplicação. Divisão ou multiplicação. Divisão ou multiplicação. Divisão ou multiplicação. Beleza? Vamos lá. Quando a gente enfrenta essa situação da multiplicação e divisão e tem os dois termos com sinais iguais, positivo ou positivo, o resultado vai dar sempre, pessoas, sempre, sem exceção, positivo. Menos com menos, que também são sinais iguais, também não vai fugir da regra, vai dar positivo. Então, beleza. A gente já vai levar isso para o coração. Sinais iguais na multiplicação e divisão, resultado positivo. Independente se for mais ou menos e menos. Basta que eles sejam iguais, o resultado vai ser positivo. Olha lá. E com sinais diferentes, mais e menos ou menos e mais. Aí, no caso, sinais diferentes, sempre negativo. Então, pessoas, vocês vão levar essas regrinhas aqui, tá? Coração de vocês. Não vamos esquecer, por favor. Isso aqui a gente vai utilizar bastante. Você talvez não tenha sentido uma diferença lá no quadrado da soma de dois termos, porque como tudo era positivo, dava tudo mais mesmo. Tá? Só que aqui ó, a gente vai ter um termo positivo e um termo negativo. Um termo positivo e um termo negativo. Professor, eu não estou vendo positivo aqui no ar. Beleza, porque por uma convenção a gente não coloca o sinal positivo quando está no primeiro termo. Mas se você se sentir mais seguro, você pode até colocar, sem problema. Mas por uma conveniência, a gente não coloca. Sempre quando o primeiro termo for positivo, a gente passa a colocar ele sem sinal, porque subentende-se que ele é positivo. Beleza? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Conforme a gente já visualizou no quadrado da soma de dois termos, a gente vai ter duas formas de fazer. Uma, a gente lembrando da fórmula e a outra a gente não lembrando da fórmula. Então, beleza. O quadrado da diferença de dois termos geralmente tem essa característica aqui, ó. Vão ser dois termos, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro termo e aqui segundo termo, tá? Vai ter essa característica, essa roupagem aí. Primeiro termo, segundo termo, só que a diferença é essa, justamente esse sinal de menos aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos primeiro desenvolver usando o princípio multiplicativo da distribuição, a propriedade da distribuição. Então, vamos lá. Pessoas, a gente vai fazer naquela mesma forminha. Então, ó, primeiro vou multiplicar com o primeiro e o primeiro vou multiplicar com o segundo. Tá? Aí o segundo vou multiplicar com o primeiro e o segundo vou multiplicar com o segundo. Beleza? Então, vamos fazer, ó, A vezes A vezes A. Beleza. A, agora olha só. Vai multiplicar o A vezes menos B. Tá? A vezes menos B. Então, vou colocar assim o sinal de mais.
A vezes menos B. Olha só, isso aqui já está diferente do quadrado da soma. Então, prestem atenção no jogo de sinais. Vamos lá. Próximo. Menos B vezes A. Vou botar o sinalzinho de mais alto. Menos B vezes A. Professor, estou notando que o senhor está usando parêntese para representar um termo só. Eu pensei que você tinha dito, na verdade eu falei anteriormente que eu geralmente utilizo parêntese para representar dois termos quando estão juntos. Mas eu utilizo também o parêntese para demonstrar o sinal dele é negativo, porque ficaria muito estranho eu colocar um sinal de mais e um sinal de menos um do lado do outro, sem ter uma separação. Então é por isso que eu coloco o parêntese, que é justamente para facilitar na hora de fazer a conta. Beleza, e o segundo termo como o segundo termo. Mais menos B vezes menos B. Olha, pessoas, as contas elas não são difíceis. O que é mais complicado é você representar da forma correta, tá? Porque tem muitas chances de você errar com os jogos de sinais. Se você ter ideia, eu ainda nem usei os jogos de sinais que a gente viu aqui, tá? Então, eu só armei. Vamos lá, vamos continuar. Pessoas, A vezes A. A vezes A é A ao quadrado mais A vezes menos B. Então, a gente já vai... Opa, já é mais e menos, né? Quando está sinais diferentes, mais e menos, vai dar um resultado negativo. Então, A vezes B, a gente vou até apagar o maisinho aqui, vai dar menos AB. Ok? E aqui, menos B vezes A, também, ó, menos e mais. Menos e mais é um sinal negativo. Então, eu vou colocar menos AB de novo. Professor, por que você não colocou BA? Lembre-se, pessoas. AB, BA, na multiplicação é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz se você colocar AB quanto ou BA. Só que, para facilitar a nossa vida, a gente sempre coloca o mesmo, para ficar na mesma ordem, para a gente poder identificar que, opa, esses dois são iguais. Eu vou poder diminuir, eu vou poder somar, beleza? Então, vamos lá, mais, continuando aqui, menos B vezes menos B. Primeiro, a gente resolve o sinal. Menos com menos dá mais. Então, beleza, já coloquei o sinal de positivo. B vezes B, B ao quadrado. Ok? Então, vamos lá, vamos finalizar. A ao quadrado. Ó, isso aqui dá pra gente somar. Professor, peraí, só falou somar, mas eu estou vendo menos e menos. Pois é, pessoas, quando a gente tem dois sinais negativos, a gente soma. Tá? Dois sinais negativos, a gente soma. A gente soma e mantém o sinal. Tá? Professor, peraí, mas o senhor está me dizendo, eu pensei que menos com menos fosse mais. É aí que está a grande questão. Menos com menos é mais na multiplicação e divisão. Quando eu estou lidando com adição e subtração, aí no caso menos com menos você vai somar. Mais com mais também você vai somar. Aí você sempre vai dar o sinal ou do maior ou do que está em todos. Por exemplo, menos com menos só tem menos, então o resultado vai ser negativo. Só que você tem que lembrar que você vai somar os dois, tá? Não vamos esquecer disso. Então vamos lá. Dá AB menos AB. Menos AB menos AB dá menos 2AB. Mais B ao quadrado. Olha aí, pessoas. Então, olha aqui o que eu tenho. Consegui pegar a minha fórmula. A fórmula do quadrado da diferença de dois termos. E o que é então, professor, essa fórmula da diferença do quadrado da diferença de dois termos? É isso, pessoas. É o quadrado do primeiro, vou botar aqui, quadrado do primeiro termo, tá? Vou botar só um T, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Essa é a fórmula, pessoas. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aí vamos lá as diferenças daquela quadrado da soma de dois termos. A diferença, esse sinalzinho aqui, lembra, no quadrado da soma isso aqui era mais, beleza? E só isso. É só essa a diferença. Ao invés de ser mais aqui, como era no quadrado da soma, aqui vai ser menos. Tá? Essa vai ser a fórmula. Então, pessoas, se vocês tiverem essa situação aqui, ó, A menos B elevado ao quadrado, então como é que eu desenvolvo isso? Você pode ou desenvolver
pela propriedade distributiva da multiplicação ou desenvolver pela lembrança da fórmula. Então, colocando a formulazinha aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá, igual, igual. Beleza? É isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer alguns exercícios resolvidos, vai treinar isso aqui que a gente aprendeu e depois eu passo os exercícios para vocês fazerem, beleza? Vai dar tudo certo, hein? Então vamos lá, turma. Assim, nós vimos a questão teórica do quadrado da diferença de dois termos. Avisei para vocês que a diferença entre esse quadrado da diferença e o quadrado da soma é justamente aquele sinal, ao invés de ser positivo, vai ser negativo naquele termo do meio, tá? Do trinômio. Falei para vocês que para ter cuidado com o jogo dos sinais na multiplicação e divisão. Então, por favor, tomem cuidado. E eu esqueci de falar para vocês que a gente está na página 86, tá? Por favor, só acompanhando o livro, página 86. O próximo passo, pessoas, é a gente desenvolver. Tem esses dois exercícios resolvidos, tá? E a gente vai demonstrar a aplicação do quadrado da diferença de dois termos para esse exemplo, esse binômio aqui e esse outro binômio, tá? Então, vamos lá. Pessoas, a gente sempre vai fazer pelas duas formas de fazer. Você lembrando da fórmula e dois, você aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, correto? Agora sim, tomem cuidado, mas muito cuidado mesmo com o jogo de sinais. Porque eu acho que se vocês forem errar alguma coisa, vocês não vão errar, mas se vocês errarem, vai ser provavelmente no jogo de sinais. Então tomem cuidado para vocês nunca errarem esse negócio. Vamos lá, sem problema, pessoas. A gente está aqui, vamos fazer. Pela primeira parte, esse primeiro exercício aqui, com todo respeito, a gente sempre faz identificando o termo. Esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo, tá? Beleza, vamos identificar logo aqui também. Primeiro termo, nossa, deixa eu botar aqui de azul porque esse pincel está muito ruim. Primeiro termo e aqui segundo termo, beleza? A gente já identificou. O segundo passo aqui é a gente aplicar a fórmula. Desse lado esquerdo, do lado esquerdo de vocês, eu vou usar como se eu soubesse a fórmula, tá? Se vocês souberem a fórmula, melhor ainda. Então vamos lá. Qual é a fórmula do quadrado da diferença de dois termos? Vamos lá, eu sei que é o quadrado do primeiro termo, então vai ser 2a ao quadrado menos, essa é a diferença, menos 2 vezes o primeiro termo, 2a, pelo segundo termo, 5b. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, tá? Ok? Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. 2a ao quadrado é 4a ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Menos 20ab. Aí, no caso, eu vou ter aqui, ó, mais menos 5b ao quadrado. O que é 5b ao quadrado? Pessoal, 5b ao quadrado, vou fazer aqui na frente, ó. É menos 5 vezes menos 5, tá? Vou botar a tela entre parênteses para vocês não se perderem. E b vezes b. Então, beleza. Quanto é que é menos 5 vezes menos 5? Menos 5 vezes menos 5 é mais 25. b vezes b ao quadrado. Então, olha lá. O primeiro a gente já desenvolveu. Deu 4a menos 20ab mais 25b ao quadrado. Tranquilo, né? Sem dificuldade. Agora vamos fazer, pessoas, vou fazer aqui nesse cantinho. Se a gente não soubesse a fórmula, né? A gente tinha que usar a propriedade. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 2a menos 5b vezes 2a menos 5b. Tá? Deixa eu só passar um tracinho aqui para a gente não se confundir, tá? Com essa outra questão. Vamos lá. Então, ok. 2a vezes 2a, lembrando, tá? Vamos colocar sempre dessa forma aqui.
primeiro termo de um lado vezes o primeiro termo de outro, primeiro termo de um lado vezes o segundo termo, aí depois segundo termo vezes o primeiro termo, e segundo termo vezes o segundo termo. Beleza? Essa é a propriedade distributiva, tá? Então vamos lá. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, beleza? 2a vezes menos 5b dá. Então vou botar, pessoas, eu vou colocar aqui, ó, mais 2a vezes menos 5b. Vou botar aqui devagar, vou botar assim mais devagar, porque para vocês aprenderem o que a gente vai memorizar, o que a gente vai fazer aqui. Menos 5b. Vou botar aqui, ó, entre parênteses para ficar um negócio mais organizado. Mais, parênteses, menos 5b vezes 2a. Aí o outro, menos 5b vezes menos 5b. Então vamos lá. Menos 5b vezes menos 5b. Tá? Deixa eu colocar assim um maisinho aqui. Tá? Vou botar um maisinho aqui só para a gente se organizar. Tá? Lembrando que eu coloquei entre parênteses sempre aqueles termos que eles são negativos. Tá? Então vamos fazer aqui. Isso aqui é um sinal de mais, tá? Ok. Isso aqui vai ser igual a 4a ao quadrado, beleza? Mais 2a vezes menos 5b. Primeiro a gente faz o sinal, pessoal. Mais com menos é negativo. Então vai dar negativo aqui. Ó. 2 vezes 5, 10. AB. Menos 10AB. Ok. Aí vamos lá de novo aqui. Ó. Menos 5 vezes 2, menos com mais dá menos. Menos 10AB. Menos com menos é mais. Mais 25b ao quadrado. 25b ao quadrado. Ok, então aqui a gente só finaliza. 4a ao quadrado menos 20ab mais 25b ao quadrado. Olha lá, vamos ver se é igual. 4a ao quadrado menos 20ab mais 25b ao quadrado. Olha aí, mais uma vez, a gente conseguiu fazer os dois termos de uma forma igual. Beleza? Pessoal, estou vendo aqui que não vai dar espaço para eu fazer esse segundo exemplo, então eu vou apagar o quadro para a gente poder fazer o segundo exemplo, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoas? Então, quadro apagado, a gente vai começar aqui do exemplo de número 2, tá? Ok, vamos lá. Vamos resolver conforme a gente fez o exemplo de número 1. Primeiro, se a gente souber a fórmula. A fórmula é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Opa, faltou colocar o quadrado aqui, tá, pessoas? Beleza? Aí, o que vocês notaram logo de cara? Vocês notaram que o segundo termo, ele é um elemento elevado ao cubo, tá? Então, a gente provavelmente vai ter que fazer, em algum momento, o potência de potência. Utilizar, acho que é aquela quarta propriedade que nós vimos, onde a gente consegue desenrolar uma potência de potência. Tranquilo. Então, vamos fazer a primeira. O quadrado do primeiro, vou colocar aqui em cima, tá? Para a gente fazer melhor organizado. Quadrado do primeiro, ok. Menos 2 vezes o primeiro, 2a, pelo segundo. 3 quintos de b ao cubo mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. O quadrado do segundo é menos 3 quintos b ao cubo ao quadrado. Menos 3 quintos b ao cubo ao quadrado. Olha aí, conforme a gente previu antes, né? Potência de potência, tá? Vamos já resolver esse negócio. Então, vamos lá. Pessoas, quanto é que é 2a elevado ao quadrado? Dá 4a ao quadrado, tá? Aí, no caso aqui, a gente vai ter menos com mais. Professor, eu não estou vendo aqui nessa tua tabelinha 3 termos, tá? Por quê? Porque aqui a gente precisa de 3 termos, mas aqui eu não estou vendo 3 termos, professor. E agora, o que a gente faz? Não dá para fazer? Calma, você vai resolver por partes. Primeiro resolve quanto é que dá o sinal aqui, e o resultado desse sinal aqui você faz com esse outro termo aqui.
tranquilo assim, sempre de 2 em 2, tá? Não vai dar para fazer de 3, a gente vai falar de 2 em 2. Então vamos lá, a gente tem menos aqui, com mais aqui, menos com mais dá menos. Segura o menos na cabeça. Menos com mais também dá menos. Então o resultado aqui vai ser negativo. Aí vamos multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Sobre 5. Professor, por que o senhor não multiplicou o denominador? Pessoas, regra da fração. Na regra da fração, multiplicação de fração, a gente multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Não dá para multiplicar numerador com denominador. Não vai fazer isso, tá? Então, todos têm numerador aqui, ó, 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E só tem um denominador, que é o 5. Mas, professor, e esses dois aqui? Na verdade, eles têm denominador. Lembra do elemento neutro? Isso aqui é sobre 1, isso aqui também é sobre 1. Beleza? Mais uma vez o pincel está apagado. Vou botar aqui de preto. Sobre 1, sobre 1. Tá? E 1 vezes 1 vezes 5 é 5, sem problema nenhum. Ok, já fiz o jogo de sinal, já fiz a multiplicação do número, agora eu vou multiplicar as letras. Sobrou o Azinho aqui e o B ao cubo. Azinho, B ao cubo. Não dá para fazer nada com eles, né? Só repito. Aí aqui, vamos lá. Vai dar menos 3b ao cubo sobre 5 ao quadrado. Então, o que é isso daí, pessoas? Isso daí nada mais é do que menos 3b ao cubo sobre 5, deixa eu só colocar o cubo direitinho aqui, vezes menos 3b ao cubo sobre 5. Beleza? Por que o senhor separou aqui, professor? Porque é um quadrado, né? Só é repetir a base 2 vezes. Então, vamos lá. Quanto é que dá aqui? Vamos finalizar. 4a ao quadrado menos 12 sobre 5, ab ao cubo. Aí, vamos lá. Menos com menos, pessoas, a gente sabe que é mais. Então, já sabe que o resultado vai ser positivo. Primeiro o sinal, depois as letras, os números. 3 quintos vezes 3 quintos. Então, a gente multiplica os numeradores. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Ok? E a gente vai partir para as letras agora. B ao cubo vezes B ao cubo. Pessoas, como é que a gente faz essa operação aqui? B ao cubo vezes B ao cubo. Vocês lembram como é que a gente faz quando a gente viu isso lá na potenciação? Multiplicação de potências da mesma base. Repete a base e soma as potências. Soma os expoentes, né? Perdão. B a sexta. Então, vamos lá. 6b a sexta. Então, olha lá. O resultado, utilizando a fórmula, é 4a ao quadrado menos 12 quintos ab ao cubo mais 9 sobre 25b a sexta. Pessoas, é tudo isso daí mesmo, tá? Ok. Beleza? Agora a gente vai... Isso aqui é sabendo a fórmula, tá? Se a gente não souber a fórmula, vamos fazer aqui também. Sem exceções. A gente vai fazer. Vamos fazer aqui do lado. Sem saber a fórmula, eu sei que 2a menos 3 quintos... Perdão, aqui é b ao cubo. Vezes 2a menos 3 quintos... b ao cubo também. Aí vamos lá, vamos fazer isso daqui. Vamos começar aqui no cantinho da louça. 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Beleza? 2a vezes menos 3 quintos de b ao cubo é o quê? Vamos fazer devagar, tá, pessoas? Mais 2a vezes menos 3 quintos b ao cubo, mais, agora, menos 3 quintos de b ao cubo, vezes 2a, tá? Menos 3 quintos de b ao cubo, vezes 2a, e por último, mais menos 3 quintos de b ao cubo, vezes menos 3 quintos de b ao cubo. Beleza? É assim que a gente vai fazer. Reconheço, está dando um pouquinho mais de trabalho. Mas assim, isso é a forma distributiva. Você pode fazer pela forma. É só lembrar da fórmula, né? Aí você faz por essa daqui. Tá? Então vamos lá, pessoas. Aqui dá
4a ao quadrado, de boas. Aí aqui, vamos fazer primeiro os sinais. Mais com menos dá menos. Menos. Vamos multiplicar os números. 2 vezes 3 dá 6. E o 5 aqui só repete. B ao cubo. Tá? Agora vamos para o próximo. Menos com mais dá menos. Menos. Número com número. 6 quintos de B ao cubo. Tá? Mais. Menos com menos é mais. Vamos lá. Multiplica o numerador. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5 dá 25. B ao cubo com B ao cubo é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? B à sexta. Beleza? Agora a gente descobriu o quê? A gente descobriu que tem dois termos comuns, que são esse daqui e esse daqui. Então, vamos só finalizar a nossa conta. Isso aqui é igual a 4a ao quadrado menos 6 à quinta. Menos 6 à quinta, como é que a gente faz a subtração de duas frações com o mesmo denominador, né? A gente consegue fazer só somando, no caso, porque é menos com menos, os numeradores. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Repete o denominador, repete a letra, obviamente, mais 9 sobre 25b à sexta. Olha lá, isso daqui é o que chegamos. Vamos ver se é igual? 4a ao quadrado, beleza. Menos 12 sobre 5, AB. Opa, cadê o nosso A aqui? Olha, pessoal, a gente esqueceu realmente. Ó. Quando a gente foi fazer a multiplicação, cadê? Quando a gente foi fazer a multiplicação aqui, ó, a gente esqueceu de colocar o A. Ó. E aqui também esqueceu de colocar o A. Então, beleza, vamos só colocar aqui. Ó. Azinho aqui e Azinho aqui. Consequentemente, Azinho aqui. Então, repetindo, 4a ao quadrado, menos 12 quintos de AB ao cubo, beleza? Mais 9 sobre 25b à sexta. Pessoas, beleza? Esse tipo de conta aqui, quando envolve frações, quando envolve potência de potência, quando envolve propriedade distributiva da multiplicação, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Mas a gente consegue fazer. Com o nosso nível de conhecimento, no nono ano, através dos conteúdos que a gente já viu, a gente consegue sim chegar nesse resultado. Mas como sempre, você tem pelo menos duas opções. Escolha uma opção que mais favorece vocês, beleza? Vamos continuar. Então, pessoas, para finalizar a nossa aula sobre o quadrado da diferença de dois termos, nós vamos para as páginas 87 e 88, onde há exercícios sobre esse tema. Tá? Vou pedir para vocês, por gentileza, que tentem fazer a sexta questão A, B e C, a sétima questão A até a D e a oitava questão A e B. Lembrando que na oitava questão ele já pede para simplificar alguns termos, então provavelmente a gente vai ter que usar a simplificação lá de termos que a gente vem aprendendo ao longo do nono ano, beleza? Então, por gentileza, utilizem esse tempo, tentem fazer, porque na próxima aula nós vamos fazer da mesma forma. Vamos corrigir uma dessas letras da sexta, uma dessas letras da sétima e uma dessas letras da oitava, para a gente poder seguir o nosso conteúdo, tá? Só falta mais um, eu acredito, para a gente terminar, mais um tema sobre produtos notáveis, para a gente poder finalizar aí sim, mais uma vez, exercícios e partir para a próxima, para a nossa AV3, beleza? Pessoas, um abraço, tentem fazer, hein? Não se esqueçam, matemática é prática.